Boa noite, salve Maria, salve Maria. Olá Felipe, boa noite, boa noite, boa noite Bruna. Vamos aguardar o Pedro entrar aqui para nós começarmos a live. O pessoal vão chegando aqui também para irem assistindo. Aqui tem 3 perguntas anotadas que o pessoal já haviam feito antes, quando eu abri uma caixinha de uma pergunta para fazer no final da live. Se vocês tiverem alguma pergunta também, tá ok? Podem escrever aqui que no final da live eu vou ler para que o Pedro responda. O Pedro já entrou aqui, eu não estou conseguindo te convidar para... Ah não, agora eu vi aqui, espera aí. Não sei se você aceita o convite. Boa noite, Pedro. Salve Maria. Boa noite. Salve Maria. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Que joia. Eu estava falando para o pessoal aqui que nós temos 3 perguntas que o pessoal já havia mandado antes da live, numa caixinha que eu abri nos stories. Aí a gente deixa para o final. Se alguém tiver alguma pergunta também, ou durante a live for gerando alguma dúvida, as pessoas escrevem aqui que no final eu leio e aí a resposta fica contigo, tá ok? Tá ótimo, combinado. Então, antes eu vou apresentar o Pedro. O Pedro se chama Pedro Luiz Oliveira de Afonseca, 34 anos, fiel católico, pai de 3 filhos, advogado, empresário no ramo de seguros, catequista e presidente do Centro Dom Bosco. É também, digamos, fundador do Centro Dom Bosco também, né, Pedro? Isso, eu fundei o Centro Dom Bosco juntamente com o Álvaro Mendes e o Bruno Mendes em 2016. 17 de setembro de 2016. Só para começarmos a live, fala um pouco para nós o que é o Centro Dom Bosco e como veio essa iniciativa de começar um Centro Dom Bosco como um centro católico. O Centro Dom Bosco, eu diria que ele é um apostolado, né? Um apostolado católico. Ele tem, digamos, a natureza jurídica, né? Que não é o mais importante, mas ele é uma associação civil. Então, juridicamente, nós não temos nenhum tipo de estatuto canônico. Nós somos simplesmente uma associação civil formada por fiéis leigos católicos. Então, sendo assim, de uma maneira mais simples, né, nós somos amigos que se reúnem ou se reuniram, né, para estudar, rezar, ou melhor, rezar, estudar e defender a fé juntos. Se reuniram para fazer apostolado, difundir e defender a fé católica aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, onde nós estamos estabelecidos, e em todos os lugares, né, em que fomos chamados a difundir a fé católica, o Evangelho. E, de alguma maneira, a nossa origem, nós vemos uma providência, como sempre, né, a providência de Deus. Né? Eu estava num grupo de WhatsApp com o Bruno Mendes, eu não o conhecia na época. Era um grupo de universitários católicos, e eu nem era mais universitário, eu já tinha me formado. Um amigo meu me convidou para fazer parte daquele grupo, e eu tenho uma certa afeição por grupos de WhatsApp, um certo apego, preciso reconhecer. Eu dificilmente saio de um grupo, então
eu acabei aceitando fazer parte daquele grupo e simplesmente acompanhava, quando possível, as mensagens. E aí houve ali um diácono permanente que estava no grupo que começou a se revelar adepto da teologia da libertação. Diante de uma fotografia de duas meninas que tinham ido a uma manifestação contra o governo do PT, ele reagiu discretamente, mas as pessoas perceberam que ele era esquerdista, né? Que ele era, de alguma maneira, petista, e depois ele se revelou teologicamente alinhado com a teologia da libertação, digamos assim. E alguns fiéis, algumas pessoas que estavam no grupo começaram a reagir ao diácono, e uma delas foi o Bruno. Então eu acabei por ter assim, uma ideia, uma inspiração de falar com aquelas pessoas cujas respostas eu tinha gostado e convidá-las para fazer algo nas universidades contra a esquerda, contra a própria teologia da libertação, instruir as pessoas. Então a ideia inicial era essa. E na realidade, depois que eu conversei com as pessoas e conheci finalmente o Bruno, percebi que o Bruno já tinha também no coração o desejo de fundar algo. Só que nós dois não sabíamos exatamente o que fundaríamos naquele momento. E o Bruno me apresentou o irmão dele, o Álvaro, e a ideia inicial foi fazer um grupo de estudos. Como a questão girou em torno da teologia da libertação, a gente começou a estudar a doutrina social da igreja. Então nós nos reuníamos na Toca de Assis, né, na sede da Toca de Assis, uma das sedes da Toca de Assis aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Cosme Velho, porque o Bruno, na época, fazia um apostolado também junto aos irmãos de rua com os irmãos da Toca, né? E aí, aquele local, eles sempre nos acolheram muito bem, são nossos amigos até hoje, graças a Deus. E a ideia começou em torno desse estudo, né, desse grupo de estudos sobre a doutrina social para combater a TL, a princípio no ambiente universitário. Só que o Bruno e o Álvaro já tinham estudado mais a realidade, digamos, da ação católica, a história da ação católica no Brasil, especialmente no século XX, muito em torno do Centro Dom Vital. O Centro Dom Vital existe até hoje, mas infelizmente hoje está muito desfigurado, não lembra o Centro Dom Vital pujante, né, que foi fundado na primeira metade do século XX, mas o Centro Dom Vital sempre foi uma grande inspiração para nós, fundado pelo Jackson de Figueiredo, e que contou com Gustavo Corsão em algum momento no seu quadro, e outros muitos intelectuais católicos, e até o nome Centro Dom Bosco, de alguma maneira, se originou deste nome, a sonoridade, né, do nome Centro Dom Vital, e acabamos por escolher São João Bosco como nosso padroeiro, porque o seu apostolado, principalmente junto à juventude, nos inspirava e nos inspira até hoje, a sua sede de almas, né? Aquela frase belíssima de São João Bosco, dai-me almas e ficai com o resto, é algo que nos inspira diariamente, mas também o nome de São João Bosco, ou o fato dele ser conhecido como Dom Bosco, permitia que nós mantivéssemos essa sonoridade, né, de Centro Dom Vital para Centro Dom Bosco. Eu me lembro até hoje o dia em que o Álvaro e o Bruno estiveram na minha casa. A minha primeira filha estava recém-nascida, ela nasceu no final de julho de 2016, isso era no mês de agosto, e ali nós já decidimos dar o nome de Centro Dom Bosco. E uma das integrantes naquele momento, que também foi fundadora, tinha uma sala no centro do Rio, uma sala que estava desocupada, não tinha ninguém naquela sala, e acabou que nós vimos ali uma oportunidade de desenvolver algo naquela sala, naquele espaço, uma sala comercial, no principal bairro, no coração, digamos, comercial, empresarial, no coração talvez até secular da cidade do Rio de Janeiro. Então a ideia seria difundir a fé católica naquele espaço, né? Levar o evangelho para o mundo, né? Ser luz do mundo, sal da terra. A ideia seria muito essa, assim, algo muito simples. Então veja que naquele momento, por mais que o Bruno e o Álvaro fossem, principalmente o Álvaro, já estudiosos da ação católica, da história recente da ação católica no Brasil, que nos inspira muito até hoje,
nós não sabíamos exatamente o que Deus queria de nós. Tudo estava muito como uma simples possibilidade. Só que, graças a Deus, né, Deus foi colocando muitas pessoas boas no nosso caminho, tanto num sentido intelectual, né, pessoas bem instruídas, pessoas que nos inspiravam, nos ensinavam e nos ensinam e inspiram até hoje, mas também num sentido espiritual. Nós temos muitas referências espirituais, referências intelectuais que nos auxiliam demais. E esse grupo mudou muito de lá para cá, né? Continuamos, graças a Deus, a ser um grupo de amigos que mudou, mas a espinha dorsal, graças a Deus, permanece a mesma. E essa família, graças a Deus, ao longo desses 5 anos, né, nós faremos 6 anos no próximo mês de setembro, ela cresceu, se consolidou, e hoje há uma série de frentes aí de difusão, de batalhas pela defesa da fé católica, de promoção da fé católica, de vivência dos 4 pilares, né? Só para encerrar, nós acabamos por desenvolver o apostolado por 4 pilares que eu penso que são os 4 pilares de todo e qualquer apostolado leigo. A oração, né, evidente, o mais importante, oração, a penitência, claro, aqui presente também, tudo que diz respeito à vida espiritual, o estudo, né, a vida intelectual, ambas duas faces da mesma moeda, né, que eu costumo chamar de vida interior. O terceiro pilar, que é a vida apostólica, o apostolado propriamente dito, muito orientado para a apologética, talvez esse um traço característico próprio, digamos, desse tipo de ação católica, desse tipo de apostolado, a apologética, a defesa da fé, não apenas no sentido de difusão da fé, mas também de combate da fé, de combate aos erros, combate àqueles que promovem os erros, tanto no seio da sociedade como da própria igreja, eventualmente, combater também os inimigos não só externos da igreja, mas também os internos, e a amizade seria o 4º pilar. E é um pilar que acaba por iluminar todos os outros 3, por isso é que eu dei aquela definição no início. Nós somos simplesmente um grupo de amigos que deseja rezar, estudar e defender a fé juntos. E nós temos a convicção de que não se trata de uma vocação específica, nossa, uma vocação... Não vemos nada de especial nisso, digamos assim. É uma realidade muito comum e seria de bom tom, seria ótimo que em cada cidade do Brasil e do mundo, em cada diocese houvesse pelo menos um centro, pelo menos um instituto, pelo menos um desses grupos de amigos, ou eventualmente até mais de um, cada um com as suas particularidades próprias, que serão as particularidades das pessoas que fazem parte de cada um desses grupos, da região nas quais eles estão estabelecidos. E, em resumo, seria isso. E pegando bem aqui sobre o apostolado, né, nesse combate de defesa, em defesa da fé, hoje eu acho importante isso, muito importante da parte dos leigos, fazer esse tipo de combate, porque muitas vezes os sacerdotes são praticamente meio que calados, né? Muitas vezes existe uma certa barreira para que da parte dos sacerdotes não se posicionem tanto, porque também pode acontecer até mesmo a perda de ministério, existe uma hierarquia. Agora, pela parte dos leigos, seria até mesmo mais fácil de cumprir esse tipo de apostolado. E isso me recorda até mesmo no período na vida de Santo Afonso de Ligório, né? Que Santo Afonso de Ligório também sempre reunia as pessoas para fazerem, né, esses grupos para estudar, rezar, combater, né, pela defesa da fé, nesse bom combate na defesa da fé. Então, eu acho que é muito importante também que os leigos se unem para fazer esses centros católicos, né, Pedro?
Sim, você tocou num ponto muito importante. Eu até diria que sempre foi necessário apostolado, né? Todo fiel católico é chamado a fazer apostolado. É evidente que o apostolado, como tudo o que diz respeito à Santa Igreja Católica, quem está à frente, né, da igreja, quem nos governa, é o clero, é a hierarquia. E isso é evidente. Contudo, o fiel leigo desde sempre foi chamado a fazer apostolado. Nesse ponto, o catecismo da Igreja Católica que está aqui atrás, o catecismo amarelo de João Paulo II, ele é muito claro quando ele fala dos fiéis leigos, porque o fiel leigo ele é chamado a difundir o evangelho na sociedade. É evidente que o clero também, mas é muito mais fácil, né, que eu, instruído pelo clero, orientado, dirigido pelo clero, se eu pensar, por exemplo, na minha família, junto à minha esposa e aos meus filhos, é evidente que eu devo fazer apostolado aqui onde eu moro, no meu trabalho e na sociedade como um todo. O leigo é chamado a fazer apostolado. É nossa missão primária, é nosso dever fazer apostolado, e sempre foi assim na igreja. Não se trata de um protagonismo leigo, que hoje, infelizmente, é um erro, que é muito propugnado na igreja, um protagonismo do fiel leigo inadequado, desordenado, uma certa clericalização do fiel leigo, confundir a missão do fiel leigo com a missão do clero. Não se trata disso. Se trata simplesmente do fiel leigo cumprir com o seu papel. Então isso sempre foi necessário, sempre foi próprio do fiel leigo, e por isso é tão natural essa realidade do apostolado, do centro católico, como você colocou no título da live. Só que o ponto que você salientou é fundamental. Hoje é inquestionável que há uma crise seríssima que assola a Santa Igreja, não somente a sociedade. A crise da sociedade é notória também, mas também a própria igreja passa por uma crise gravíssima, e por mais que a igreja tenha enfrentado inúmeras crises ao longo de sua história, eu concordo com aqueles que dizem que essa é a crise mais grave, por uma série de razões que nem cabe mencionar aqui. Essa é a crise, me parece ser a crise mais grave que já assolou a Santa Igreja. E o ponto que você tocou é muito importante. O bom clero, hoje, independentemente de qual esfera, de qual grau, digamos assim, mesmo os bons bispos hoje, em muitos aspectos estão amordaçados. Os presbíteros, então, nem se fala. O bom clero hoje, os bons pastores, estão em muitos sentidos amordaçados. Ou seja, eles até, claro, fazem o seu papel, cumprem com o seu sacerdócio, exercem o seu sacerdócio, fazem apostolado sem dúvida nenhuma, cumprem o seu papel, mas em muitos aspectos eles estão amordaçados e não podem falar muitas coisas que gostariam de falar, e não podem fazer muitas coisas que gostariam de fazer, porque seriam extremamente perseguidos. É interessante observar que o mau clero, por outro lado, tem uma grande liberdade de fazer as maiores atrocidades, não somente de falar, de publicar, mas de fazer as maiores atrocidades, e em muitos casos nada acontece. Então, de fato, como você disse muito bem, eu estou inteiramente de acordo, nesse caso, nessas circunstâncias, sim, o fiel leigo deve, de alguma maneira, falar determinadas coisas que a princípio caberia aos clérigos falar. E, eventualmente, também exercer determinadas funções, com muitas ressalvas aqui e muita moderação, que caberiam a princípio ao clero, como, por exemplo, a catequese. Instruir na fé, isto é uma função precípua do clero, mas na atual circunstância é muito adequado que fiéis leigos bem instruídos dediquem-se à catequese, tanto sob uma ótica formal, uma catequese formal, mas também informal, uma catequese que é feita nos ambientes em que o leigo está, porque justamente boa parte do clero despreza a catequese e simplesmente não se dedica a ela. Então, eu poderia dar aqui uma série de exemplos, e pelo fato do bom clero estar muito amordaçado,
Pensemos numa realidade concreta, por exemplo, a campanha da fraternidade do ano passado. Qualquer clérigo que se levantasse contra aquela atrocidade que foi a campanha da fraternidade do ano passado, certamente seria perseguido. Tanto que nós vimos inúmeros bons sacerdotes que tiveram que silenciar, e eu não os julgo. Houve outros que se arriscaram, tanto bispos pouquíssimos, mas alguns presbíteros, e até num número maior, que se arriscaram e falaram. Mas nós percebemos que não é algo corriqueiro, é excepcional. Enquanto nós, fiéis leigos, podemos, e isso aconteceu em profusão, graças a Deus, nós conseguimos falar do assunto, denunciar os erros, e graças a Deus, muitas pessoas souberam daquela atrocidade porque os leigos puderam falar. Então, essa nossa independência, autonomia, no bom sentido dessas palavras, isso poderia ser mal compreendido, mas nesse ponto é positivo que nós tenhamos essa independência, essa autonomia, permite que nós até socorramos o clero nessa situação de amordaçamento na qual ele está, o bom clero. Porque os maus clérigos é evidente, a gente nem conta com eles, a gente reza pela conversão, a gente se mortifica por eles, mas nós não contamos com o mau clero. Eles são muitas vezes inimigos da fé infiltrados na igreja, que devem ser combatidos, e também os seus erros com eles. Então, você tocou num ponto fundamental. Hoje se mostra ainda mais necessário que os apostolados católicos sejam fundados, sejam desenvolvidos para também desempenhar este bom combate, que é um dos pontos que nós temos dado muito atenção, especialmente com as aulas que são dadas no Centro Dom Bosco, e também uma menção especial a esses vídeos que o Álvaro tem gravado toda semana, ou com até mais frequência, e há toda uma equipe ali que tem feito edições muito, graças a Deus, bem caprichosas para poder denunciar os erros. Então veja que isso é algo extremamente necessário. Se cada apostolado católico pudesse zelar pela fé católica na sua cidade, no seu bairro, na sua diocese, é muito salutar pensar que os inimigos da fé pelo menos teriam medo de fazer as atrocidades que eles gostariam de fazer. Uma coisa que nós aprendemos nesses 5 anos de história é que uma coisa que funciona para acuar os inimigos da fé é a opinião pública. Eles não têm medo, infelizmente, eles não são tementes a Deus. Eles não temem a Deus, não temem a condenação eterna ao inferno, porque já perderam a fé, se é que já tiveram algum dia, mas eles temem a opinião pública. Se os erros são denunciados publicamente, depois, claro, que fica evidente que não há ali uma eficácia de uma correção fraterna mais silenciosa. Nós tentamos inúmeras vezes, não foram poucas as vezes em que tentamos uma correção fraterna pessoal, uma conversa, mas com algumas pessoas a gente percebe que só funciona de fato a denúncia pública, e aí algo acontece a partir disso. Então seria importante que nós percebêssemos essa graça, essa possibilidade que Deus dá hoje ao fiel leigo de falar pelo bom clero. E não são poucos os sacerdotes que vêm falar conosco: graças a Deus vocês têm falado o que eu gostaria de falar e não posso. Muitos padres dizem isso para nós, e graças a Deus ficam com a alma lavada, para nós e para todos aqueles que têm falado o que eles gostariam de falar nos seus púlpitos e muitas vezes não podem falar, porque os maus pastores, os inimigos da fé, os perseguiriam, como você falou muito bem. Inclusive, essa perseguição, Pedro, eu acredito também que seja pela força política, né? Que tem entrado muito na igreja através da teologia da libertação também, né? Como que nós chegamos a esse ponto? A teologia da libertação certamente é um problema muito grave,
e que é bem própria, por mais que ela, me parece que ela surgiu na Europa, né? A gente tem visto, a gente até conversava sobre isso no WhatsApp outro dia, né? Sobre a Igreja da Alemanha, né? As verdadeiras, os absurdos que temos presenciado a partir da Igreja da Alemanha, mas de alguma maneira parece que ela surge na própria Alemanha ou naquela região da Europa, mas ela é rapidamente exportada para a América Latina. Então, de fato, a teologia da libertação é um problema muito sério e próprio aqui do Brasil e dos países vizinhos. Então, de fato, é algo que a gente deve combater com uma certa prioridade. Mas é importante observar, antes de entrar propriamente no assunto, que não é o único problema. Que não adianta pensarmos que os teólogos da libertação ou a teologia da libertação são os únicos inimigos a serem combatidos. Não é o caso. Hoje há uma verdadeira apostasia, né? Infelizmente, uma perda completa da fé que acaba por alcançar muitos clérigos, muitos fiéis leigos, e a gente percebe um liberalismo também muito difundido, né? Pessoas que se dizem católicos, mas são liberais, o que a gente poderia até chamar, como São Pio X falou, do modernismo, né? Que seria a síntese de todas as heresias. E é claro que o modernismo deve ser combatido, mas sem dúvida nenhuma, especialmente no Brasil e na América Latina, o modernismo acabou por se manifestar também com a face da teologia da libertação, que é essa tentativa de união, digamos, da ideologia marxista. É uma realidade muito complexa e que tem matizes diferentes, mas na maior parte das vezes acaba por ser uma tentativa de união, né, por muitas pessoas infiltradas na igreja, união da ideologia marxista com o cristianismo. É evidente que não há cristianismo algum, não há fé católica, não há catolicismo. O que há ali é um marxismo disfarçado de catolicismo e que acaba, claro, por resultar nessa politização da fé, como você falou. E é claro que esse é mais um elemento. Essa hipocrisia, né, de supostamente defender o pobre, combater a pobreza, ter uma verdadeira caridade, que é necessária, evidentemente, a caridade, as obras de misericórdia também materiais, mas na realidade o que é a teologia da libertação é uma apostasia. É até difícil chamar a teologia da libertação simplesmente de uma heresia, né? Ela está mais para uma apostasia. O teólogo da libertação, quando a gente observa o que ele diz, o que ele faz, a sua vida, nós notamos, salvo, claro, casos de ignorância, uma ignorância invencível na qual aquela pessoa foi colocada, mas muitos deles nós notamos uma verdadeira malícia e ausência completa de fé católica. É uma apostasia, uma subversão da fé e que acaba por assolar muitas dioceses. Eu, por conta do Centro Dom Bosco, falo com muitos fiéis católicos espalhados pelo Brasil, e me espanta às vezes notar, porque eu faço parte de uma diocese muito grande, né? Eu estou na Arquidiocese do Rio de Janeiro, então aqui há uma variedade muito grande de paróquias, há uma série de vicariatos, como a gente chama aqui, foranias, então são muitas as paróquias, e é claro que a teologia da libertação está presente aqui no Rio de Janeiro, mas ela não é exclusiva. Ela está longe de ter se infiltrado em todas as paróquias, no coração, digamos, de todos os sacerdotes. Ela está presente, infelizmente, em muitas paróquias, mas eu converso com pessoas que dizem, olha, a minha diocese é TL. Todas as paróquias aqui, em todas elas, os padres são adeptos da teologia da libertação. O meu bispo é adepto da teologia da libertação. Isso é muito triste. E isso acontece não em poucas dioceses, em muitas dioceses do Brasil. Então, a teologia da libertação, de fato, ela é um câncer. É um tumor que
que se não for combatido, não for tratado, se o remédio, o tratamento não for aplicado, esse tumor acaba por matar, né, o corpo. É evidente que a igreja é indestrutível, a Santa Igreja Católica é indestrutível, mas a teologia da libertação certamente é capaz de acabar com uma paróquia, acabar com uma diocese. Quando ela toma conta de uma paróquia, essa paróquia ela não é, digamos, católica. Ali não há mais fé católica. Haverá algum resquício da fé católica no coração de fiéis bem-intencionados e que estão, eventualmente, na ignorância, como eu dizia, mas a fé católica acabará. O mesmo em uma diocese. Se ela reinar, a teologia da libertação reinar em uma determinada diocese, a fé católica morrerá. Então, é um câncer que precisa ser, é um tumor que precisa ser extirpado do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Igreja. A teologia da libertação ela precisa ser eliminada, denunciada e eliminada. E não pensemos que ela está morta, porque ela de alguma maneira acabou por se reinventar. Essa teologia da libertação é claramente marxista, ou que tinha uma face muito voltada ali claramente para o socialismo, para o comunismo, digamos assim, hoje ela se reinventou. Então, esse ecologismo anticatólico, aquela teologia da libertação que é chamada de teologia ecofeminista da libertação, que de alguma maneira ficou muito clara ali na campanha da fraternidade do ano passado. A gente viu isso muito claramente também no Sínodo da Amazônia, aquela figura ali da Home Bank, porque a teologia da libertação ela também está presente nos ambientes marcados pela heresia protestante. Então veja que ela se reinventou e está muito viva. Por isso é que ela tem que ser combatida constantemente, denunciada, e aqueles que a promovem têm que sair da igreja. Infelizmente, os teólogos da libertação não são excomungados, né? Seria ótimo que a igreja, as nossas autoridades eclesiásticas voltassem a excomungar com mais frequência, porque bispos que são adeptos da teologia da libertação precisam ser formalmente excomungados. Padres que são adeptos da teologia da libertação precisam ser formalmente excomungados, e leigos também. Fiéis leigos que promovem a teologia da libertação precisam ser formalmente excomungados, porque isso servirá de exemplo e até será um instrumento para que eles se convertam. Será uma oportunidade para que eles percebam que não são católicos. E caso tenha algo ali de bondade ainda dentro deles, eles podem sair desse mau caminho e voltar para o seio da Santa Igreja. Sem dúvida nenhuma. Muitas coisas se curam dentro da igreja através das excomunhões, e quando o senhor falava de muitas paróquias, né, se acabando por causa da teologia da libertação, muitos seminários também. Tem muitos seminaristas que deixam o seminário por causa da teologia da libertação, e tem muitos que são até expulsos porque eles não aceitam esse câncer na igreja. Então, por não se compactuar com essas ideias da teologia da libertação, tem muitos que são expulsos e tem outros que não suportam e acabam saindo. Então, a teologia da libertação também é um dos motivos de perdas de vocações, né? Certamente. Aquele amordaçamento do clero ao qual eu me referi, ele começa no seminário. Você está certíssimo. Ele começa na realidade, né, na vida dos seminaristas. Hoje, por exemplo, um seminarista que quer ser católico, que quer, por exemplo, usar traje clerical e quer defender a tradição da igreja, ou defender tudo aquilo que a igreja sempre creu, sempre defendeu, sempre fez, ele é perseguido. Isso é inquestionável. E você falou muito bem. Da mesma maneira que a teologia da libertação ela
mata uma paróquia, uma diocese, ela também mata um seminário e mata as vocações, porque naturalmente serão preservados e selecionados para o sacerdócio seminaristas adeptos da teologia da libertação, ou de outros erros modernistas de uma maneira geral, pessoas que não são católicas. E é evidente que é impossível um sacerdote, um contrassenso, né? Qualquer fiel, evidentemente, só pode ser fiel se for católico, né? Muito mais um sacerdote. Então é claro que essa realidade é extremamente danosa aos seminários. Eles não aprendem nada, né? É evidente, não haverá ensino de filosofia, muito menos de teologia. Eles não aprenderão nada no seminário e farão muito mal às almas, depois de ordenados, supostamente ordenados, né? Vale a pena até questionar se esses homens de fato são ordenados, né? Se evidentemente eles não tiverem fé católica, mas o fato é que se a missão de um sacerdote é salvar as almas, um sacerdote adepto da teologia da libertação, ele não salva as almas, muito pelo contrário, ele é instrumento de perdição das almas. Então, é uma realidade dramática e que sim deve ser combatida. E só para, de alguma maneira, puxar o assunto para os centros católicos, eu diria que um centro católico, um apostolado, que está estabelecido em uma diocese na qual impera a teologia da libertação, certamente é evidente que essa não será a única missão desse apostolado, mas uma das missões do apostolado nessa diocese específica será combater a teologia da libertação. Será promover a fé católica, autêntica, a doutrina da igreja e combater também os erros da teologia da libertação. É algo que nós precisamos ficar atentos. Quais são as mazelas que afetam de maneira mais especial as cidades, as dioceses nas quais o meu apostolado está estabelecido? Não apenas mazelas eclesiais, mas também sociais, sob uma ótica primeiramente espiritual, mas também material. É fundamental que nos debrucemos e combatamos essas mazelas de uma maneira mais intensa, e a teologia da libertação é um ótimo exemplo disso. Ô Pedro, e só entrando agora no assunto, né, efetivamente sobre os centros, muitas pessoas têm dúvida, né, de como começar o centro católico, e aqui o próprio Código de Direito Canônico, né, que é o código das leis, né, que tem as leis e os deveres nossos, né, como fiéis e também do clero, são as leis que regem a igreja. Bem aqui no cânon 299, diz que todos os fiéis têm o direito de constituir associações. Então, é um direito de cada fiel. E sendo um direito, como que isso se dá? Como que o fiel católico pode colocar em prática esse direito? É necessário também a autorização de um padre? Como que isso acontece? Na realidade, existem diversas formas, né, de associação de fiéis. Então, é importante dizer que existe no Código de Direito Canônico uma figura própria para uma associação de fiéis leigos, ou seja, uma figura, digamos, canônica para esse tipo de associação. Por outro lado, há um livre direito dos fiéis de se associarem. E aí é uma associação num sentido mais amplo, que não seria propriamente uma figura canônica, mas simplesmente associação no sentido de união de forças, união de esforços. Então, nesse ponto, nesse segundo modo dos fiéis leigos se associarem, há uma plena liberdade dos fiéis leigos. Claro, liberdade sempre no sentido católico da palavra liberdade, que é liberdade para fazer o bem. Ninguém tem liberdade para fazer o mal. Mas há aqui uma plena liberdade de se associar, de modo que não há necessidade de aprovação eclesiástica para isso. O que não significa que não seja conveniente que haja sacerdotes a guiar
esses fiéis. Mas entenda, todo fiel é chamado a ter diretor espiritual. A realidade da direção espiritual ela é universal. Por mais que com a crise da igreja, eu preciso dizer, hoje, em alguns lugares, ou em muitos, ou em quase todos, é dificílimo encontrar um bom diretor espiritual. Porque hoje, infelizmente, os padres não são mais formados, até por aquilo que a gente falava antes, muitos padres, ou a maioria deles, não são formados para serem diretores espirituais. Mas vamos fingir, em um momento, vamos fazer de conta que não há essa crise, essa dificuldade. Todo fiel, ele tem pelo menos o dever de procurar ter um diretor espiritual. Então, a direção espiritual ela não é uma opção, ela é uma necessidade, é um dever do fiel leigo, é um dever de todo fiel católico, não só do fiel leigo, ter um diretor espiritual. E veja que se eu tenho um diretor espiritual e esses fiéis aos quais eu me unirei tem um diretor espiritual, é natural que esse apostolado será dirigido espiritualmente por clérigos. Então, algumas pessoas caem num erro básico de achar que, porque eu fundo um apostolado sem uma autorização eclesiástica formal, eu sou um leigo abusado, independente, autônomo, eu sou adepto do protagonismo leigo na igreja. Isso não faz o menor sentido. Porque se eu confio a minha alma a um sacerdote que me dirige, se os meus irmãos de apostolado também fazem o mesmo, é evidente que quem vai dirigir este apostolado também são esses sacerdotes. É claro, não há problema algum que haja um diretor do apostolado. Não há um problema que haja um sacerdote que presta auxílio espiritual ao apostolado de uma maneira mais próxima, mais intensa. Só que o fato é que isto não é uma condição sine qua non para a existência do apostolado. Não é. E não há necessidade de aprovação do bispo local, porque há uma previsão canônica e também não apenas canônica. É algo que faz parte da natureza das coisas. Da natureza do ser fiel católico, fazer apostolado. Então é evidente. Se é próprio da natureza de um fiel católico fazer apostolado, é evidente. Eu sou uma pessoa humana, eu sou um ser humano, eu sou um ser social por natureza. Então, se eu sou um fiel católico e ser humano, eu somo as duas coisas, eu sou chamado a fazer apostolado. E eu sou um ser social por natureza. Então é evidente que eu naturalmente devo fazer apostolado, não apenas individual, mas coletivamente, com outras pessoas. E isso é o apostolado de fiéis leigos. Não precisa de autorização do bispo, não precisa de autorização do pároco. É conveniente que bons clérigos instruam as pessoas que fazem parte do apostolado, como é conveniente que toda e qualquer pessoa tenha um diretor espiritual, e assim o apostolado caminhará unido ao bom clero. Mas não podemos, agora sim a gente precisa trazer de volta a realidade da crise da igreja. Eu não posso cair numa ingenuidade de desconsiderar a crise da igreja ao olhar para a realidade do meu apostolado. É evidente que eu preciso considerar a crise da igreja e tirar lições práticas a partir dela. Quando eu falava anteriormente da figura canônica da associação de fiéis leigos, eu hoje entendo, e o Bruno e o Álvaro e outros irmãos do Centro Dom Bosco compartilham do mesmo entendimento, hoje não me parece conveniente que os apostolados se formem a partir dessa figura canônica, a não ser que essa diocese específica seja governada por um bom bispo. Só que tem um problema. Esse bom bispo pode ser retirado amanhã da diocese. Ele pode morrer, ele pode sair. Então, mesmo nas dioceses que têm bons bispos, não me parece tão conveniente que nos formemos nessa figura canônica, porque nós ficaremos sujeitos a essa crise gravíssima que assola a igreja, especificamente o clero. Nós ficaremos sujeitos, por exemplo, se chegar um bispo adepto da teologia da libertação ou de outra heresia qualquer, adepto do ecumenismo, do diálogo interreligioso, anticatólicos, o apostolado vai ficar sujeito a isso.
vai ficar sujeito ao liberalismo, ao modernismo, a todos esses erros, e ele vai morrer. Ou ele morrerá ou ele deixará de ser católico. Por isso não me parece conveniente que formemos os nossos apostolados a partir de figuras canônicas, mas sim figuras simplesmente civis. Se for necessário, e me parece que é conveniente em algum momento, isso não é algo para acontecer no início. Isso pode ser feito um pouco depois, sem problema nenhum. Mas me parece que se for conveniente ter um CNPJ, que seja uma associação civil simplesmente. Porque isso conservará aquilo que falávamos no início da live, essa autonomia, essa independência, permitirá que os fiéis falem aquilo que tem que ser dito e que o clero, o bom clero, muitas vezes quer falar e não pode, e façam aquilo que tem que ser feito, o que o bom clero muitas vezes quer fazer e não pode. Então, isso não significa virar as costas para o clero, muito pelo contrário. O apostolado, muitas vezes, ele será até um refúgio para o bom clero, onde ele também poderá frequentar, fazer amizades, ser amparado espiritual e materialmente por aqueles fiéis que acabam por também ser orientados por esse bom sacerdote ou por esses bons sacerdotes e também, por outro lado, vão amparar esses bons sacerdotes que muitas vezes estão ilhados, estão sozinhos. Essa realidade, essa solidão na igreja hoje é muito interessante. No Centro Dom Bosco a gente sempre falava isso, né? O Centro Dom Bosco acabou por se formar a partir de fiéis que muitas vezes estavam ilhados nas suas paróquias. Às vezes você quer simplesmente ser um fiel católico, não é nada demais, você não é um santo, você não é melhor do que ninguém, você simplesmente quer viver a fé católica como ela sempre foi vivida. Você é um pecador como os outros, mas você quer viver a fé católica e muitas vezes você é perseguido, mesmo como fiel leigo, e você se sente sozinho na sua paróquia, você se sente sozinho na sua diocese. E é interessante que os centros muitas vezes se formam a partir dessas solidões, a partir de muitos corações, digamos assim, que sofrem dessa solidão e que se unem. E é claro que essa solidão também engloba os bons clérigos, que são ainda mais sozinhos e ainda mais perseguidos. Então, para fundar um centro é só começar a se reunir, começar a constituir de alguma maneira essas famílias, digamos assim, famílias no sentido mais amplo, essa comunidade de amigos que desejam rezar, estudar e defender a fé juntos. E é claro que há espaço, e muito espaço, para os bons clérigos, os bons presbíteros e, evidentemente, até os bons bispos, nessas realidades. Mas é importantíssimo que não percamos a nossa identidade de fiéis leigos. O apostolado ele não pode ficar com uma identidade clerical, porque não é isso que nós somos. Nós somos fiéis leigos e devemos desenvolver o nosso apostolado como fiéis leigos. O clero estará sempre conosco, inclusive é evidente nos momentos mais importantes e mais fundamentais. Mas o apostolado ele deve manter-se com essa identidade, digamos, laical, uma identidade de fiéis leigos, sob pena de ser descaracterizado. Então deve ficar bem claro qual é a função do clero no apostolado e a função dos leigos que vão de fato dirigir e desenvolver o apostolado. Isso é muito fácil de ser discernido e definido. Mas para simplificar é só começar a se reunir para rezar, se reunir para estudar, eventualmente se houver algum integrante que domina algum assunto ou que tem um conhecimento mais profundo em um determinado assunto, ele pode sim dar uma aula para os demais e a partir dos estudos que serão feitos, cada um vai se especializar num determinado assunto. Então, comecemos sempre pela doutrina da igreja, que é o estudo mais fundamental, as coisas de Deus, a espiritualidade, e assim caminharemos. Mas o importante é começar. Não adianta nós complicarmos demais uma realidade que é simples. A realidade dos centros católicos é muito simples. São amigos católicos que se reúnem,
frequentemente para rezar, estudar e defender a fé. E defender a fé das formas mais variadas. Rezar, por exemplo, a gente viu o que aconteceu em Curitiba, até assisti e te parabenizo pelo vídeo que você gravou hoje sobre o assunto. Se você reza um Santo Rosário em desagravo, como nós faremos agora no próximo sábado. Tem uma igreja aqui no Rio de Janeiro, no centro, bem perto da nossa sede, que se chama, ela é de uma irmandade, ela foi fundada, me parece, construída por uma irmandade que tem a mesma padroeira daquela igreja de Curitiba, que é Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Esses são os dois padroeiros da igreja e da irmandade. Então nós vamos rezar o Santo Rosário em desagravo ao que aconteceu em Curitiba, neste sábado às 10 horas. Isso é uma forma simples, um ato de devoção, um ato de piedade, uma oração pública do Santo Rosário em frente a uma igreja, é um ato de defesa da fé. Então, quando eu falo aqui de defesa da fé, é uma realidade que pode se manifestar das mais diversas formas. Mas o importante que eu falo para você e para aqueles que nos assistem agora, o importante é começar. O importante é dar o primeiro passo, é se reunir. E, se possível, se reunir todas as semanas, com frequência, e desenvolver ali um planejamento. E sairmos dessa inércia que muitas vezes, na qual muitas vezes nos encontramos, que é fruto dessas crises que nos assolam, tanto a crise da sociedade como a crise da igreja, e que muitas vezes nos paralisam. Mas essas crises não devem nos paralisar. Elas devem nos mover a fazer algo, nos mover a defender a fé, nos mover a promover a fé católica, combater o bom combate da fé. Sem dúvida nenhuma. Ô Pedro, eu vou fazer o seguinte, aqui está avisando no Instagram que atingiu o limite, então eu vou parar essa live e começar uma nova. Só para o Instagram, só para aqui não parar no momento, tá ok? Tá, fica à vontade. Eu vou parar essa e começo uma nova aqui, só um instantinho.